Você já parou para pensar que comer, algo tão comum e necessário, pode se transformar em um verdadeiro luxo? Desde os primeiros humanos colhendo raízes para sobreviver, até hoje com menus que parecem ter saído de outro planeta, a comida evoluiu. E como tudo que evolui, algumas coisas ficaram absurdamente caras. Hoje eu te levo por uma jornada de dar água na boca, ou embrulhar o estômago, com as 20 comidas mais caras do mundo. Prepare o seu apetite e a sua conta bancária. Piurê, o alienígena do mar. Vamos começar nossa jornada gastronômica com uma criatura que parece saída diretamente de outro planeta. O piure, ou Piura chilensis. Nativo das águas frias do Chile e do Peru, esse ser marinho não se mexe, vive preso em rochas e se alimenta filtrando nutrientes da água. Por fora, parece uma pedra, mas por dentro é carne com coloração vibrante, cheia de ferro, titânio e vanádio. Um elemento químico raro que ninguém sabe como foi parar ali. E sim, é comestível. Os locais consomem cru ou cozido, com salada ou arroz, e juram que tem um sabor que lembra ouriço do mar com um toque metálico. A iguaria, exótica e pouco exportada, custa caro para ser transportada. E mais, você pode comprá-la fresca ou desidratada. Uma pedida ousada para quem quer impressionar o paladar com algo realmente diferente. E um pouco alienígena também. Açafrão, o ouro vermelho da culinária. Açafrão não é apenas um tempero. É praticamente uma joia em forma de pó. Considerado o condimento mais caro do mundo, seu preço pode ultrapassar $5.000 por quilo. Mas por quê? A resposta está na colheita. São necessárias entre 150 e 200 mil flores de crocus sativos para se obter apenas 1 quilo do produto. E cada uma precisa ser colhida manualmente, com precisão e paciência. O trabalho é exaustivo e o rendimento baixíssimo. Historicamente usado pelos gregos como afrodisíaco, calmante e até antidepressivo, hoje o açafrão brilha em pratos sofisticados pelo mundo. Seu aroma inconfundível, cor intensa e sabor delicado o tornam indispensável para chefes que buscam impacto sensorial e visual. Além disso, é rico em antioxidantes, tem propriedades medicinais e é símbolo de status culinário. Um simples fio de açafrão pode mudar tudo, inclusive o valor da sua refeição. Fugu, a delicadeza mortal. Imagine pagar caro para comer um peixe que pode te matar. Parece loucura, mas esse é o fascínio do fugu, ou baiacu, no Japão. A iguaria carrega uma toxina chamada tetrodotoxina, 1.200 vezes mais letal que o cianeto. Uma dose errada e fim de jogo. Por isso, apenas chefes com anos de treinamento e certificação especial podem manipulá-lo. A preparação é quase uma cirurgia culinária. Cada víscera precisa ser removida com extrema precisão. O sabor? Suave, quase neutro, mas o valor não está apenas no gosto, está na tradição, na adrenalina e na confiança no chefe. Estima-se que os japoneses consomem mais de 10 mil toneladas de fugu por ano. Fora do Japão, ele é praticamente proibido, o que o torna ainda mais caro para quem quer arriscar. Comer fugu é provar do limite entre o luxo e o perigo, e sair vivo para contar história. Melancia densuki, o luxo da simplicidade. Você provavelmente nunca imaginou pagar milhares de dólares por uma melancia. Mas no Japão, isso não é só possível, é tradição. A melancia densuki, cultivada exclusivamente na ilha de Hokkaido, é uma joia da agricultura japonesa. Com casca preta brilhante, textura crocante e sabor intensamente doce, ela é colhida em quantidade extremamente limitada, cerca de 100 unidades por ano. E isso, claro, faz o preço disparar. Em leilões, algumas já foram vendidas por mais de $6.000. Mas o valor não está apenas no gosto, está no cuidado. Cada fruta é cultivada com atenção quase artesanal e só as perfeitas são vendidas. Elas são presenteadas em ocasiões especiais,
como forma de demonstrar respeito e sofisticação. Um simples corte na polpa revela o orgulho de uma cultura que leva a perfeição agrícola a níveis inacreditáveis. Trufas brancas de Alba, o diamante da terra. Elas crescem escondidas sob as raízes de árvores, em regiões específicas da Itália, como se fossem tesouros enterrados. As trufas brancas de Alba são consideradas as mais nobres e raras do mundo, e, diferentemente de outros ingredientes gourmet, elas não podem ser cultivadas em estufas. Precisam de clima exato, solo úmido, árvores específicas e a ajuda de cães treinados para encontrá-las. Os porcos foram aposentados porque comiam as trufas após achá-las. O aroma é intenso, quase selvagem, e seu sabor profundo transforma pratos simples em experiências inesquecíveis. O quilo pode ultrapassar $4.000, e algumas chegam a ser leiloadas por valores ainda mais absurdos. Na alta gastronomia, elas são aplicadas frescas sobre massas, ovos e carnes. Poucos gramas bastam, porque trufas não são só um ingrediente, são um evento. Wagyu Dry Aged, o bife que derrete na boca e no bolso. Se você acha que já comeu um bom bife, é porque ainda não experimentou o Dry Aged Wagyu. Começando pelo nome. Dry Aged significa que a carne passou por um processo de maturação a seco. Ela é deixada em câmaras refrigeradas com um controle rigoroso de temperatura e umidade por semanas, ou até meses. Durante esse tempo, a água evapora e os sabores se concentram. A carne forma uma crosta escura e fúngica por fora, que depois é removida, revelando o interior incrivelmente macio e saboroso. E quando falamos de Wagyu, falamos de uma das carnes mais marmorizadas e caras do planeta. O resultado? Um corte que literalmente desmancha na boca e pode custar centenas de dólares por porção em restaurantes de alto padrão. Para quem aprecia carne com intensidade, textura e exclusividade, o Wagyu Dry Aged é o ápice do prazer carnívoro. Caviar Almas Beluga, o diamante da alta gastronomia. Quando se fala em luxo gastronômico, poucos ingredientes simbolizam riqueza de forma tão icônica quanto o caviar. Mas entre todos os tipos, existe um que se destaca como o mais raro, mais sofisticado e mais caro. O caviar Almas Beluga, vindo do Irã. Ele é produzido a partir do esturjão beluga albino, um peixe que pode viver por mais de 100 anos e cujos ovos demoram décadas para atingir o ponto ideal de extração. A coloração do caviar é clara, quase perolada, o que já o torna diferente dos grãos negros mais comuns. Mas a sofisticação não para por aí. O Almas é vendido em latas de ouro 24 quilates e você só o encontra em locais extremamente exclusivos, como a Caviar House Prunier, em Londres. E prepare-se, uma simples colher de chá pode ultrapassar os $36.000. Isso mesmo, o suficiente para comprar um carro, por uma mordida. O sabor? Descrito como suave, amanteigado, com um leve toque de noz e maresia. É o tipo de alimento que muitos compram não só pelo gosto, mas pelo status que representa. Degustar Almas Beluga não é apenas um ato culinário, é uma declaração de prestígio. O tipo de iguaria que você prova uma vez na vida, se tiver a conta bancária certa. Sashimi de atum bluefin, o rei do sushi. Quando se fala em pratos japoneses de alto nível, poucos ingredientes são tão cobiçados quanto o atum bluefin. E não estamos falando de qualquer peixe, estamos falando de um gigante oceânico que pode ultrapassar 200 quilos e nadar a velocidades impressionantes. Mas é quando ele chega ao mercado de leilões, como o famoso Tsukiji, em Tóquio, que o verdadeiro espetáculo começa. Em 2019, um único exemplar foi vendido por nada menos que $3,1 milhões. Sim, por um único peixe. A carne do bluefin, especialmente das partes mais gordurosas, como a otoro, é extremamente valorizada por sua textura amanteigada, coloração rubi e sabor suave, mas marcante. É servida em sashimis que derretem na boca.
exigindo cortes cirúrgicos feitos por mestres da faca. Esse tipo de sashimi é símbolo de prestígio no Japão e além. É o sushi mais nobre que existe. Mas essa iguaria tem um preço não só financeiro. O bluefin está ameaçado de extinção. A pesca desenfreada e a demanda internacional tornaram sua carne um luxo controverso. Comer esse sashimi, portanto, é também entrar num dilema ético. Será que vale o preço? Melão yubari, o fruto da perfeição japonesa. No Japão, a busca pela perfeição atinge até as frutas. E o melão yubari king é o melhor exemplo disso. Cultivado exclusivamente nas estufas de Yubari, em Hokkaido, ele é resultado do cruzamento entre duas variedades nobres de cantalupo. Mas o que o torna tão especial não é apenas a genética. Cada melão é tratado com um cuidado quase ritualístico. Envolto em redes para manter sua forma, coberto para evitar sol excessivo e inspecionado diariamente para garantir que sua pele fique lisa e sem imperfeições. O sabor é extremamente doce, com uma polpa que praticamente derrete na boca. A perfeição estética e gustativa o transformou em um presente de altíssimo valor em ocasiões formais no Japão, como casamentos e reuniões de negócios. E o preço? Um par de melões Yubari já foi vendido por impressionantes $26 mil em leilões. Isso mesmo, 2 frutas custando mais que um carro zero. Comer um Yubari King não é apenas uma questão de gosto. É uma experiência de luxo que reflete o respeito japonês pela natureza, pelo trabalho artesanal e pela beleza nas coisas simples. Ostras, de comida de rua ao prato dos ricos. Hoje são símbolo de luxo, servidas com champanhe e molhos sofisticados. Mas há 200 anos, as ostras eram o oposto. Uma comida popular, abundante e incrivelmente barata. Em cidades como Nova York e Londres, elas eram vendidas nas ruas como lanches rápidos, consumidas por operários e marinheiros. Chegou-se a consumir mais de 1 milhão de ostras por dia em Nova York no início do século XX. Mas a superexploração, a poluição dos mares e a urbanização desenfreada devastaram os hábitats naturais. Resultado? As ostras viraram artigo raro e caro. Hoje, elas são cultivadas cuidadosamente em fazendas marinhas, com padrões rigorosos de qualidade e sustentabilidade. As melhores variedades, como as francesas Gilardot ou as japonesas Kumamoto, podem custar fortunas por dúzia. Além do sabor, fresco e salino, como uma brisa do mar, o ritual de comê-las, abrir a concha, adicionar limão ou vinagrete e degustar em um só gole, também contribui para sua aura sofisticada. Um alimento que evoluiu de simples para sublime, mostrando que até o mais humilde dos ingredientes pode conquistar o mundo gourmet. Foie gras, a delicadeza controversa da França. Foie gras. Só o nome já impõe respeito. E divide opiniões. Em tradução direta, significa fígado gordo. E é exatamente isso. O fígado de patos ou gansos superalimentados por um processo conhecido como gavage, onde os animais são alimentados à força para aumentar o volume e a gordura do fígado. O resultado? Uma iguaria de textura suave, sabor amanteigado e coloração delicadamente rosada. Na culinária francesa, o foie gras é símbolo de sofisticação. Pode ser servido como patê, em terrines, com geleias, frutas ou até em pratos quentes, acompanhando carnes nobres. O valor médio gira em torno de $80 o quilo, mas pode passar disso em versões artesanais ou envelhecidas. Apesar do prestígio, o foie gras é um dos alimentos mais polêmicos da gastronomia mundial. Vários países já baniram sua produção, alegando maus tratos aos animais. Ainda assim, ele continua sendo servido em jantares estrelados, degustações refinadas e festas da elite. Amar ou odiar, uma coisa é certa: o foie gras é tão intenso quanto controverso. Percebes o tesouro cravado nas rochas. Eles parecem alienígenas agarrados a pedras no mar,
Mas os percebes, também conhecidos como goose barnacles, são considerados uma das iguarias mais caras e perigosas de se obter. Crescem em rochedos onde as ondas batem forte, principalmente em regiões costeiras da Galícia, Espanha, e de Portugal. A coleta é feita por mergulhadores experientes que desafiam o mar revolto e riscos reais de acidente. E essa dificuldade, claro, se reflete no preço. Pode chegar a $100 o quilo ou mais, dependendo da temporada. Mas e o sabor? Incrível segundo os fãs. Uma mistura de lagosta com mar, com textura firme e sabor concentrado. Eles são cozidos rapidamente em água salgada. Simples, direto, sem complicações. Para quem os aprecia, os percebes não são só um alimento. São uma experiência, um símbolo do poder da natureza e do risco que alguns enfrentam para levar o extraordinário até sua mesa. Cogumelos Matsutake, a riqueza escondida nas florestas japonesas. No Japão, o Matsutake é muito mais que um cogumelo. É uma relíquia cultural. Cultivado naturalmente sob pinheiros vermelhos e árvores específicas, ele cresce apenas em florestas bem cuidadas, em clima úmido, e sua produção tem caído drasticamente nas últimas décadas devido à perda de habitat. Isso fez com que o preço disparasse. 1 quilo pode ultrapassar $1.000, dependendo da safra. O aroma é inconfundível, terroso, picante e levemente frutado. Na culinária japonesa, ele é usado em pratos simples que respeitam seu sabor único, como caldos, arroz no vapor e grelhados. Servi-lo em jantares especiais é sinal de reverência ao convidado. Mais do que um ingrediente caro, o Matsutake é símbolo de respeito à tradição, à natureza e à arte da paciência. Cada unidade colhida é quase uma celebração, e comê-lo é para muitos um ato quase cerimonial. Presunto ibérico, o ouro rosa da Península Ibérica. Você pode achar que já comeu presunto bom, mas o jamón ibérico vai te fazer repensar isso. Produzido a partir de porcos ibéricos criados soltos e alimentados com bolotas de carvalho, belotas, esse presunto passa por um processo de cura que pode durar até 4 anos. O resultado é uma carne escura, marmorizada de gordura, com sabor profundo, salgado e adocicado ao mesmo tempo. As versões mais nobres, como o jamón ibérico de belota, são vendidas a mais de $200 o quilo, com pernis inteiros chegando a $4.000. É servido em fatias ultra finas, quase translúcidas, que derretem na língua. Em bares e restaurantes da Espanha, cortadores profissionais fazem verdadeiros espetáculos ao servir. Mais do que comida, o presunto ibérico é uma herança gastronômica que une história, técnica e terroir, um produto que carrega em cada fibra o sabor da terra onde foi criado e que eleva qualquer mesa à categoria de banquete. Frango ayam cemani, a ave misteriosa da Indonésia. Preto por fora, preto por dentro. Carne, ossos, penas, até os órgãos internos. Tudo no ayam cemani é escuro. Originário da Indonésia, esse frango é envolto em misticismo. Muitos acreditam que ele tem poderes espirituais, associado à sorte, à fertilidade e até a rituais ocultos. Mas ele também é extremamente raro. Criar essa ave fora do seu habitat natural é difícil, e sua reprodução é limitada. Por isso, adquirir um casal pode custar até $5.000, dependendo da linhagem e da pureza da coloração. Algumas pessoas nem compram para comer, apenas como símbolo de status, ou para exibir a beleza quase sobrenatural do animal. Para quem prova sua carne, o sabor é descrito como mais terroso, com notas intensas, diferente dos frangos convencionais. Mas, na prática, o ayam cemani se tornou muito mais que um prato. É uma lenda viva da culinária exótica e um dos animais mais hipnotizantes do mundo gastronômico. Sanduíche de queijo grelhado dourado, luxo entre pães. Um sanduíche de queijo de mais de $200?
Sim, ele existe e é servido em Nova York, no restaurante Serendipity 3, chamado de Quintessential Grilled Cheese Sandwich. Essa iguaria não é feita com pão comum em fatias simples. Aqui, o pão é de champanhe francês, com farinha de ouro, recheado com queijo Caciocavallo Podolico, um dos mais raros da Itália. E claro, tudo é finalizado com folhas de ouro 24 quilates. Mas não pense que é só pedir e comer. Esse sanduíche precisa ser encomendado com 48 horas de antecedência, para que os ingredientes exclusivos sejam preparados. O sabor? Rico, amanteigado, com uma crocância dourada literalmente visível. É extravagância? É. É exagero? Com certeza. Mas também é uma representação perfeita de como o luxo pode transformar até o mais simples dos pratos em uma obra-prima de ostentação. Sopa de ninho de andorinha. O caviar do Oriente. Bem-vindo ao universo das delicadezas chinesas, onde uma das iguarias mais caras é ninho de passarinho. Sim, a sopa de ninho de andorinha é feita com ninhos reais, produzidos com a saliva solidificada das aves conhecidas como swiftlets. Esses ninhos, colhidos em cavernas remotas da Ásia, são valorizados não só pela raridade, mas também pelas supostas propriedades medicinais. Dizem que melhoram a pele, fortalecem o sistema imunológico e até têm efeitos afrodisíacos. Na China, o ninho é considerado um tesouro nutricional, usado não só em sopas, mas também em doces e tônicos. O preço? Pode chegar a $1.400 por tigela, dependendo da qualidade e origem do ninho. O sabor em si é bem neutro. O destaque está na textura gelatinosa e na simbologia por trás da iguaria. Comer ninho de andorinha é um ato de status, tradição e reverência à medicina ancestral. Um prato tão raro quanto exótico. Queijo de alce, o laticínio mais inusitado do mundo. Se você achava que queijo vinha só de vaca, cabra ou ovelha, prepare-se. Na Suécia, uma fazenda chamada Musehouse produz um dos queijos mais raros do planeta, o queijo de alce. Isso mesmo, o majestoso animal das florestas escandinavas também pode ser uma fonte de laticínios. Mas não é fácil. Só 3 alces fêmeas produzem leite ali, e apenas por um curto período do ano. A produção é extremamente limitada, e o processo de ordenha exige paciência e cuidado extremos. O resultado é um queijo branco, com sabor leve, textura cremosa e um leve toque selvagem, que pode custar até $500 por quilo. Raridade é o que dita o preço, claro. Esse queijo só é vendido localmente ou por encomenda especial. É o tipo de produto que mistura rusticidade, exclusividade e uma pitada de curiosidade. Afinal, quantas pessoas no mundo podem dizer que já provaram queijo de alce? Pistaches iranianos, o orgulho de um país. Quando falamos em pistaches de qualidade, o Irã reina absoluto. O país é responsável por mais da metade da produção global, exportando milhares de toneladas por ano e ganhando bilhões com isso. Mas o que torna os pistaches iranianos tão especiais? Primeiro, o solo e o clima do Irã criam condições ideais para o cultivo. Depois, o sabor, mais encorpado, mais oleoso, mais intenso. E, claro, o tamanho. Os pistaches iranianos são maiores, com casca aberta naturalmente, facilitando o consumo. Eles são usados em pratos sofisticados, doces persas e até vendidos em edições limitadas para colecionadores e connoisseurs. Alguns lotes especiais chegam a custar $300 por quilo, tornando esse simples snack uma iguaria de luxo. No Irã, pistache não é só petisco, é símbolo de identidade, história e excelência agrícola. Comer pistaches iranianos é, em muitos sentidos, degustar o orgulho de uma nação. Abalone, o ouro branco dos oceanos. E no topo da lista, uma criatura marinha discreta,
mas incrivelmente valiosa: o abalone. Também chamado de ouro branco do mar, esse molusco cresce lentamente em rochas submersas e é extremamente sensível ao ambiente. Sua carne é firme, de sabor delicado e textura elástica, valorizada por chefes no mundo todo, especialmente na culinária chinesa e japonesa. A escassez é um dos principais motivos do preço. Espécies selvagens foram tão pescadas que hoje existem severas restrições, o que impulsiona o mercado negro. Em países como a Austrália, África do Sul e Nova Zelândia, há até operações policiais contra contrabando de abalone. O preço de um único quilo pode ultrapassar $500, e pratos com apenas algumas fatias podem custar centenas. Sua preparação exige técnica, pois é fácil deixar a carne dura se não for bem cozida. Mas quando feito corretamente, é uma experiência única, o sabor do mar em sua forma mais refinada. O abalone é mais do que uma iguaria. É um símbolo de exclusividade, uma relíquia submarina e o fechamento perfeito para a lista das comidas mais caras do mundo. E aí, ficou com água na boca? Ou com o bolso doendo só de imaginar? Essas iguarias mostram que, na gastronomia, o céu e o preço é o limite. De criaturas marinhas exóticas a frutas tratadas como joias, o mundo da comida de luxo é fascinante, excêntrico e, muitas vezes, inacreditável. Mas, no fim das contas, seja um melão de $20 mil ou um queijo de alce, o que realmente importa é o valor que damos à experiência de comer. Porque a comida não é só nutrição, é cultura, tradição, ousadia e, às vezes, um toque de loucura. Qual dessas delícias você teria coragem ou curiosidade de experimentar? Conta aqui nos comentários. E se você gostou dessa viagem gastronômica absurda, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o próximo cardápio pode ser ainda mais surpreendente. Até a próxima! Ok.